Saudações, habitantes do Mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. E agora vamos encarar o Carvalho Mole, que de todos os calabouços dessa expedição que eu fiz até o momento, esse foi o mais difícil, disparado. Nessa luta, o estado invulnerável é ao contrário do que a gente está acostumado. Geralmente é o boss que fica invulnerável, mas nesse calabouço é o contrário. Os dois galhos que começam o combate no estado invulnerável, o galho curativo e o galho invocador. Para remover a invulnerabilidade deles, basta derrotar o Carvalho Mole. Extremamente simples em termos de mecânicas, mas também bem difícil em termos de força bruta dos inimigos. Aconselho derrotar todos os monstros comuns antes de partir para cima do Carvalho Mole, já que os monstros aqui causam muito dano. Além disso, recomendo que você derrote a aranha primeiro. Ela consegue se teletransportar para um alvo, tirar 25% de resistências por 2 turnos e causar muito dano. Conforme ela vai tirando suas resistências, o dano começa a ficar absurdo. Deixar algumas dessas soltas é perigo na certa. Depois das aranhas, derrote os Arachnotrons. Embora o dano dele seja menor, ele causa dano em área e também tem teletransporte, então acaba sendo um grande incômodo. O Arachnotron também consegue aplicar o estado gravidade, então tome cuidado se você estiver jogando com personagens móveis que têm teletransporte ou troca de lugar. O Carvalho Mole em si não representa tanto uma ameaça, então é tranquilo aguentar seus feitiços. Você pode até deixar ele semi-isolado, com retirada de PM, enquanto lida com os outros monstros. No entanto, ele consegue trocar de lugar com seus aliados, então tome cuidado para ele não atrapalhar o posicionamento planejado. O maior perigo são os galhos mesmo. O galho curativo consegue curar os inimigos várias vezes por turno, causar danos de fogo de longe e colocar um veneno que tem um efeito muito perigoso. Quem estiver com esse veneno vai curar o inimigo mais próximo a cada deslocamento que fizer. Por exemplo, se você ficar andando de 1 em 1 para gastar os seus 6 PMs, você vai curar 6 vezes o inimigo mais próximo. Portanto, prefira deslocamentos maiores e já definitivos, clicando uma só vez para andar, para minimizar a cura. Alternativamente, você pode andar em direção a algum monstro que esteja com a vida cheia. Aí, nesse caso, o jogo tenta curar o monstro que já está full, mas nada acontece, obviamente. Tome muito cuidado para não curar o Carvalho Mole com esse efeito, porque a cura é bem grande. Sempre que você for andar, confira se não está com esse veneno de cura ao andar. Ele ainda não foi traduzido, mas é um buff que chama Entrave Vampirique. O galho invocador talvez seja ainda mais perigoso. Ele invoca outro monstro inimigo a cada 2 turnos. E se ele invocar outro galho, esse galho também será invulnerável. Portanto, recomendo que caso o galho invocativo invoque outro galho nos 4 primeiros turnos da luta, simplesmente reinicie a luta, não vale a pena sofrer a mais por causa do RNG. Fora isso, quando ele for invocando monstros comuns, recomendo também derrotar esses monstros comuns antes de partir para cima do Carvalho Mole, pois os monstros aqui são bem fortes e atrapalham muito. Além de invocar monstros, ele causa danos neutros e também pode remover PA por 2 turnos, o que atrapalha muito. A primeira dica que eu dou aqui é: prefira grupos maiores. Se você estiver em um grupo de 4 jogadores, vocês terão 8 jogadas humanas entre cada invocação do galho invocador. Porém, se você estiver em um grupo de 8 jogadores, por exemplo, você terá 16 jogadas humanas entre cada invocação do galho invocador. Isso te dá tempo mais do que suficiente para lidar com essas invocações. Além disso, os debuffs inimigos são menos preocupantes, já que tendem a se espalhar mais entre os jogadores. Essa é a primeira dica, ir com grupos maiores do que o comumente utilizado, que é 4. Outra dica é tentar focar em retirada de PA no galho invocador, embora essa dica seja menos útil do que a anterior. Inclusive, nesse vídeo eu estava testando essa estratégia, mas não consegui executar muito bem. Ainda estava me acostumando com esse calabouço e seus monstros. Talvez se eu tivesse recomeçado a luta, teria sido uma execução melhor. Mas, basicamente, o companheiro Lapocra consegue quase zerar os PAs do galho invocador, caso consiga usar todos os feitiços de retirada de PA no turno dele. Dessa forma, você pode acabar pulando algum turno de invocação dele, mas vai depender um pouco da sorte dos rolls da retirada de PA. Os monstros têm altíssimas resistências aqui, porém, os 2 monstros comuns que você deve eliminar primeiro têm poucas resistências à terra e água.
Então, se você tiver batedores desses elementos, você talvez sofra menos. Alternativamente, você pode usar dano de empurrão também se não tiver muitos danos, uma vez que os monstros aqui têm 0 de resistência a empurrão. Como eu tenho muitos personagens e nem sequer tenho um set de empurrão, optei por ir com meu set full pancadaria para todo o meu time mesmo. Então, repetindo, derrote as aranhas primeiro, depois os aracnotrons, depois foque o carvalho mole, prestando extrema atenção no veneno de cura do galho invocador, aquele veneno que cura quando você anda. Tente curar os galhos que já estão full, ou então nem ande, caso o carvalho mole fosse ser o alvo da cura. Depois que o carvalho mole é derrotado, fica bem tranquila a luta. Foque o galho invocador primeiro, para não dar o azar de invocar outro galho invocador que ficaria invocando mais coisas ainda. E quando o galho invocador for derrotado, a vitória já é sua. O galho curativo não consegue fazer nada sozinho. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!